Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por estar no nosso meio. Desde já, Senhor, pedimos ao Senhor que acampe os teus anjos do nosso lado e que venha pelejar por nós, que o Senhor venha repreender tudo que não provém de ti, que o Senhor venha colocar por terra. Nós pedimos, Pai, que nesta noite a tua presença se manifeste no nosso meio e que ela trabalhe de uma forma grandiosa, de uma forma toda especial. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor. É o que nós te pedimos. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero entregar aqui, aleluia, antes de eu ir para a palavra, eu quero entregar algo da parte de Deus aqui, que eu sei que tem pessoas que estão aqui esperando por uma resposta. E a resposta do Senhor vem na hora certa. Às vezes nós queremos no nosso tempo e na nossa hora, no nosso momento. Mas o Senhor sabe a hora certa de falar conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja só. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias 30, versículo 17. Diz assim: os seus inimigos dizem, Sião é desprezada. Ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. Os inimigos dizem, Sião é desprezada. Aleluia. E ninguém se importa com ela. Tem pessoas que já ouviram de outras pessoas essa palavra, ninguém se importa com você. Aleluia, você é desprezada pela sua casa, pela sua família. Eles não estão nem aí para ti. Tem pessoas aqui específicas que já ouviram isso. Aleluia. Que ninguém se importa, que ninguém está nem aí para ela. Aleluia. E isso causou dentro delas feridas. Isso machucou. E tem pessoas que, por sofrerem tanta rejeição, tanto desprezo, acabou adoecendo espiritualmente. Acabou se definhando espiritualmente. Aleluia. Acabou que essas pessoas começaram até a acreditar nessas palavras que foram lançadas sobre ela. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu preciso entregar da parte de Deus essa palavra. Aleluia. E eu quero dizer para você, Jeremias 30, 17, que você não é aquilo que os outros falaram. Que você não é o que os seus inimigos disseram que você era. Você não precisa dar ouvido a eles. O que você precisa ouvir é a voz do Senhor. Você precisa calar todas as vozes que não é de Deus e ouvir somente a voz daquele que tem autoridade sobre a tua vida. Porque quem é para abraçar não abraça. Quem é para segurar não segura. Quem é para ajudar despreza. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, você não é desprezada. Aleluia. Você não é, aleluia, esquecida. Porque eu me importo com você. Aleluia. E eu te darei saúde. Em outras traduções, restaurarei. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa ser, aleluia, restaurada e tocada pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você
que o Senhor é o mesmo que devolve e é o mesmo que restaura. E ele diz para ti, sou eu quem faço. Sou eu quem opero. Sou eu, aleluia, quem trabalho. Curarei as suas feridas. Feridas que foram causadas por outros. Feridas, marcas que você carrega e que dói na tua alma. Aleluia. Aquelas que ninguém vê, mas quando você vai falar, aleluia, do que passou, ainda dói porque você sente o peso da marca daqueles que lhe feriram. Orei, mas o Senhor manda dizer para você, eu curarei as feridas, aquelas que foram causadas por outros. Aquelas, aleluia, que foi causadas por pessoas próximas. Aquelas, aleluia, que foram causadas, aleluia, pelaqueles que quando você serviu, você era útil, aleluia. Mas no momento que você não teve mais utilidade nenhuma, te machucaram, aleluia. Quiseram, aleluia, te derrubar. E isso doeu, porque você confiava. Isso doeu, por quê? Porque você tinha admiração e tinha, aleluia, carinho. E a ingratidão foi muito grande para contigo. E isso deixou registrado em você dores. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, aleluia, eu curarei as suas feridas. Fale para ela que há um bálsamo que está sendo derramado sobre as feridas dela hoje aqui. Há um bálsamo que está sendo derramado sobre as feridas que dói. Quando é lembrada, dói. Aleluia. Por quê? Porque vieram de pessoas que ela não estava esperando. Vieram de pessoas que ela não queria. Aleluia, que fosse. Ela até disse, se fosse de qualquer um, eu não tinha sentido tanto como eu senti dessas. Só que o Senhor diz para ti, aleluia, que Ele é o teu bálsamo hoje. Ei, carabaraba, que Ele é o teu bálsamo hoje. E que Ele está curando o que ninguém vê. Aleluia. Porque as pessoas que nos ferem, elas não sentem o que nós sentimos. Aleluia. E acham que não fizeram nada. Aleluia. E só quem sente é quem foi ferido. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. E existe todo um processo, aleluia, para que o Senhor venha sarar, venha curar, porque não é fácil. E você já tem carregado isso há muito tempo, porque o Senhor me fala. Só que hoje existe um bálsamo de Deus, tu crê? Que está descendo sobre a tua vida. E está, aleluia, indo de encontro às feridas. Porque o Senhor diz que Ele está te sarando. Aleluia. E o versículo de Jeremias 30:17 termina. Eu, o Senhor, estou falando. Sabe quem está falando? É o Senhor. E sabe quem vai fazer? É o Senhor. Então descansa o teu coração. Porque tem feridas hoje tuas aqui que estão sendo curadas. Louvado seja o nome daquele, aleluia, que é. Tenho outra resposta. Eu vim aqui para entregar o que Deus manda. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que tu abra tua Bíblia em Isaías 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Preciso entregar
Eu vou já pregar, mas eu preciso entregar as direções que o Senhor está mandando eu entregar. Isaías 14, 24, que diz assim: o Senhor Todo-Poderoso jurou. O Senhor Todo-Poderoso jurou. Vou fazer o que resolvi. Vou realizar o meu plano. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso jurou. Aleluia. Vou fazer o que resolvi. Vou realizar o meu plano. E o que isso significa? Isso significa que aquilo que Deus, aleluia, resolveu fazer, Ele vai fazer. E o plano vai ser cumprido e realizado. Não é o teu plano, é o plano de Deus. Aleluia. Porque Ele resolveu fazer. Aleluia. Eu resolvi. E sabe por que Deus resolveu fazer? Aleluia. Porque tem pessoas que não crerem. Aleluia. Tem pessoas que não entendem os processos vividos por você e te julga. E o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai fazer, aleluia, não para mostrar para você, porque você já sabe a grandeza, aleluia, do teu Deus e o que Ele é capaz de fazer, porque você já viu, você já contemplou, aleluia. Teve situações e experiências que você viveu com Deus, aleluia, que foram impactantes na tua vida. Então o Senhor não precisa provar para você, porque você já sabe. Mas tem pessoas no teu convívio que duvida, aleluia. Tem pessoas no teu convívio, aleluia, que não crerem na manifestação e nem crê nas promessas de Deus sobre a tua vida. E o Senhor manda dizer para você que Ele é Deus que vai fazer para que eles, aleluia, vejam, para que eles, aleluia, saibam que Deus foi quem falou, aleluia, que Deus foi quem disse. Então Ele mandou eu te entregar essa palavra aqui, aleluia. O Senhor Todo-Poderoso jurou: vou fazer o que resolvi e vou realizar o meu plano. Não é o teu plano, mas é o plano daquele, aleluia, que falou contigo. É a vontade daquele que disse para você o que lhe faria, aleluia. Tem muita coisa que vai sair do papel, que está no papel há muito tempo, aleluia. Tem muita coisa que está guardada dentro de você e até parece que foi esquecida, aleluia. Tem muita coisa anotada e escrita. Tem outras que são guardadas em folhas, para não esquecer. E nenhuma delas vai passar sem que o Senhor, Ele execute. Aleluia, Ele faça. Porque Ele diz para você, antes de chegar no teu coração, aleluia, nasceu no meu. Antes de chegar até ti, aleluia, passou por mim. Há um desenvolvimento em algo, a qual o Senhor vai desenvolver. E existem etapas, aleluia, que precisam ser respeitadas. Porque a etapa respeitada é a estrutura necessária. É. E o Senhor diz assim:
Não é porque você não está vendo que não esteja desenvolvendo. Quando nós olhamos todo dia para uma criança, nós não vemos o crescimento e o desenvolvimento daquela criança rápido, não é? Mas quando nós passamos algum tempo sem ver aquela criança e nós vemos ela de novo, nós vemos que aquela criança não está mais do mesmo tamanho que ela cresceu. Não tem aquele ditado que diz assim, filho dos outros cresce mais rápido? É porque enquanto está ali conosco, nós não conseguimos ver o tamanho do desenvolvimento. Só que eu quero lhe dizer, Yahama, tu quer me dizer, não é porque, aleluia, você não está vendo que não esteja, aleluia, em crescimento, em desenvolvimento. Tem coisas que estão em desenvolvimento e estão crescendo, mas para ti parece que não. Para ti parece que está do mesmo tamanho. E o Senhor manda dizer para ti, é necessário que eu use alguém para dizer que não está do mesmo tamanho? É necessário que eu levante outro para dizer para você que não está mais como antes? Porque se for preciso eu levantar outro para dizer para você, aleluia, e para que você venha compreender, eu vou levantar. Porque tem muita coisa que dentro da situação você não consegue enxergar. Tem muita coisa que dentro da situação você não consegue ver. Aleluia. Por quê? Porque o seu olhar está voltado para a situação. Mas o Senhor manda dizer para você, que Ele é o Deus que está fazendo. E mesmo que você não veja, e mesmo que você não veja, Ele é o Deus que está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu falava em criança, aleluia, o Senhor começou a mostrar em visão para mim, aleluia, o progresso de uma criança. O desenvolvimento de uma criança. Aleluia. E eu via aquele bebezinho recém-nascido virar bebê, aleluia, de meses, aleluia, depois de ano crescendo e passando por todo aquele crescimento. Aleluia. E se desenvolvendo. O que vai para as suas mãos é como um bebê recém-nascido. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que vai desenvolver e crescer. Aleluia. Que vai desenvolver e crescer. E todo crescimento, ele causa incômodo e dores. Aleluia. A minha filhinha de 4 anos estava se queixando de dores nas pernas. E a gente foi procurar saber o porquê dessas dores. E a gente descobriu que era por causa do crescimento. Aleluia. Porque todo crescimento gera desconforto. Todo crescimento gera incômodo. Não tem como crescer, aleluia, e não gerar desconforto, incômodo. E o Senhor está dizendo para você, que todo este incômodo, aleluia, que está acontecendo, é porque existe crescimento, existe desenvolvimento. Ai, mas eu não estou vendo, mas está crescendo. Ai, mas eu não estou enxergando, mas está desenvolvendo. Ai, mas eu não estou conseguindo, aleluia, ver. E o Senhor está dizendo para você, mas está acontecendo. Aleluia.
E sabe o que o Senhor manda dizer para você? O Senhor manda dizer para você, está acontecendo. O Senhor manda dizer, estar acontecendo. E quando eu quero que aconteça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acontece. Não tem quem possa impedir. Aleluia. O que eu quero fazer. Então descanse o teu coração. Porque o Senhor é quem faz. Aleluia. É o Senhor quem faz. E nós temos que aceitar a forma que Deus, o próprio, está fazendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus, Ele vai mudar? Aleluia. Ele vai mudar a situação por causa de você. Ele lhe favorece até nas leis, se for preciso. Até nas leis, se for preciso, Deus entrar dentro da situação por causa de você. Ele entra para lhe favorecer. Sabe por quê? Porque quando o nosso Deus, Ele quer fazer por alguém, e quando Ele resolve, como Ele falou na palavra dele, resolvi. Aleluia. Até as leis, Ele faz nos favorecer. E trabalhe ao nosso favor. E o Senhor diz para ti, porque o teu coração se inquieta. Se eu sou o dono, aleluia, dos decretos. Se eu sou o dono, aleluia, da tua vida e da tua história. Eu sou o Senhor. Que vou te favorecer na situação que está muito difícil para ti. Porque o Senhor diz assim, tem uma situação que está muito difícil para ela. Mas eu, o Senhor, vou favorecer. Tem coisas que parece que não vão acontecer porque já foram decretadas pelo homem. Só que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu sou o Senhor, aleluia, que mando no homem e faço o homem mudar. E tu precisa confiar. Tu precisa confiar. Aleluia. Para que o Senhor venha trabalhar da forma que Ele quer na tua vida. Da forma que Ele quer na tua história. E tem momento que a gente acha que vai perder tudo. A gente acha, aleluia, que não vamos vencer. Por quê? Porque não temos do nosso lado o favorecimento. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele está do teu lado. E quando Ele está do lado, ainda que tudo, preste atenção, ainda que tudo esteja contra você, e Ele é Deus que faz mudanças. Você crê? E Ele diz para ti, que vai haver mudanças. Vai haver mudanças em decretos para que você, aleluia, não saia perdendo, tá tu entendendo? Era uma situação para você perder. Era uma situação que você não ia ganhar.
Mas o Senhor vai fazer mudanças. Para que você não venha perder. Porque o Senhor é quem se levanta ao teu favor. É o Senhor que vai mudar a sentença. E é o Senhor quem vai fazer. Porque o Senhor diz para ti que agindo Ele, não tem quem possa impedir. Nem mesmo o homem e nem mesmo o decreto, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia em Números 27. Aleluia. Vai dizer assim: na tribo de Manassés havia 5 irmãs, que se chamava Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maqui, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo. Aleluia, na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Elas vão falar com o sacerdote e vai falar com Moisés. Porque na lei, o homem, para deixar a herança, precisava ter filhos homens. E Zelofeade não tinha filhos homens, tinha 5 filhas mulheres. Mas elas não se conformavam com aquele decreto. E elas foram ali, aleluia, reivindicar aleluia, a herança. A herança que era delas por direito. Só que perante a lei elas não tinham direito, elas eram as filhas. Aleluia. Só que elas não vão falar com qualquer pessoa, elas não foram se rebeliando. Elas foram falar com Moisés e com o sacerdote. Aleluia. E ela fala: o nosso pai morreu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, no deserto, e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se envolveram contra Deus o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Olha só, eles não estavam. Ele não estava com os seguidores de Corá, que foi aquela rebelião lá que teve. Mas ele morreu por causa do seu próprio pecado. Aleluia. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de família só porque não teve nenhum filho homem. Eu acho lindo o posicionamento delas. Aleluia. Porque mesmo sendo mulher, mesmo não tendo uma voz altiva naquela época, elas não se intimidaram. Elas foram até aquele que poderia fazer alguma coisa por elas. Elas não procuraram. Não ficaram de picuinha. Não ficaram de enxamezinho. Não. Não ficaram no fundo da tenda falando mal. Não. Elas foram até Moisés e o sacerdote a fim de resolver a situação dela. E sabe o que acontece? Acontece que Moisés pega aquele caso e ele leva a Deus. E quando o nosso caso ele é levado a Deus, Deus ele não vê como o povo vê. Ele vê totalmente diferente. E eu quero dizer para você algo que Deus ministra no meu coração aqui. Aleluia. Através do posicionamento vai haver uma mudança. Aleluia, assombrosa.
Através do posicionamento, decretos serão mudados. Através do posicionamento, sentenças serão revogadas. Através do posicionamento, aleluia, que você, aleluia, está tendo, o Senhor vai transformar aquilo que era perda em ganho. Oh, Uriabai, Dericamaço. E o Senhor diz assim, diga para ela que eu vou transformar a perda em ganho. Que eu vou transformar a perda em vitória. Que aquilo que para muitos era perda, que aquilo que para muitos era caso perdido, que aquilo que para muitos não tinha jeito e nem solução. Eu, o Senhor, vou trazer para as mãos dela, aleluia, em forma de vitória. Elas poderiam ter se conformado, não poderia? Elas poderiam ter deixado para lá, até porque era uma lei, mas elas não deixaram passar. Elas queriam a herança delas. Elas queriam, aleluia, o que era delas? Herança é de meu pai. Não é justo que o nome dele desapareça. Por que não podem dar a nós? Aleluia. Herança era delas. Não negocie sua herança. Não entregue de mão beijada aquilo que é teu para os outros. Aleluia. Ia para um parente, ninguém sabe nem quem era. Aleluia. Mas elas não deixaram. Aleluia. A herança delas ser entregue a outros. Elas foram lá. Aleluia. Reivindicar. Elas foram lá. Aleluia. Dizer, é meu. Oh, rabacaçou. O meu pai morreu. Ele não tem filho, mas nós estamos aqui. Anai, que a sébria. E nós queremos levar adiante a história do nosso pai. Não é justo que a história deles, aleluia, a história dele desapareça. Tem nós. Oh, ela se posiciona. O poder do posicionamento é muito forte na vida daqueles que decidem se posicionar debaixo da vontade de Deus. E tem pessoas aqui, aleluia, que foi difícil elas se posicionar, porque elas estavam se posicionando, aleluia, contra sistemas que já existiam, porque era uma lei que já existia, era um sistema, anai, que a sébria. Elas poderiam sofrer fortes retaliações, mas mesmo assim elas não se intimidaram. E a série que me ideia. Não se intimide. Não, aleluia. Entregue o que é teu de mão beijada. Rabai, que é minha série. Elas não se importaram com as retaliações, com o que iriam falar delas. Elas simplesmente estavam ali, reivindicando o que era delas. Não entrega o que é teu. Aleluia. E eu vou dizer o que Deus está falando. Eu vou falar assim bem aberta para você entender. Tem pessoas que estão aqui, que elas dizem, não, eu vou dar, eu vou deixar, porque Deus vai fazer justiça, Deus vai entrar na peleja. Deus entrou na peleja, mas porque elas se posicionaram, elas não entregaram de mão beijada, filha. E o Senhor está dizendo para você, se posicione, vá falar com quem é preciso falar e não entrega o que é teu. Porque tem pessoas aqui que não querem ir buscar o que é delas, querem deixar os outros levar.
Tu tá só se posicionando para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Elas levam o caso a Moisés. Moisés leva para Deus. Números 27. Aleluia. Versículos 5, 6 e 7 diz: Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor disse: olha a resposta. O que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Aleluia. Elas não estavam atrás de nada de ninguém. Ei, filha, tu não está atrás de nada de ninguém, tu está atrás do que é teu. O Senhor está dizendo: não vai baixar a cabeça, não. Não vai entregar para o outro, não. Se elas não tivessem ido atrás, tinha passado por um parente, tinha passado para outros, e elas não tinham, aleluia, tomado de posse do que era delas. Você vai deixar o que é seu na mão de outro? Você vai deixar passar o que é seu e ser entregue sem fazer nada? Quando elas, aleluia, quando elas chegam a Moisés, que Moisés leva o caso ao Senhor, o Senhor diz: o que elas estão pedindo é justo, porque o Senhor não é injusto. O Senhor é justiça. O Senhor tem uma balança. E Ele pesa, e a balança dele não é balança enganosa. Porque tem balanças que o homem usa que são enganosas. Aleluia, que botam peso que não existe, vocês sabem. Mas a balança de Deus não é enganosa, ela é justa. O Senhor é justo e Ele diz para você: Ele diz para ti: eu sou justo. E por eu ser justo, aleluia, eu, o Senhor, é quem faço a justiça. Você deve dar a ela uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Oh, Yarabaca, Sobrada. O Senhor falando com Moisés: o que elas pedem é justo. Você deve passar para ela a herança que é do pai dela. Oh, Sobrada. Não tinha nada no nome dela. Não tinha nada no nome delas. Mas agora elas iam ter. Porque o Senhor estava mandando Moisés entregar a elas. Ei, eu quero te dizer, tu pode até estar aqui hoje, tu não tem nada no teu nome. Aleluia, mas existe uma herança. Você pode até dizer: pastora Nitchéssica, não tenho herança. Ninguém deixou nada para mim. Eu quero te dizer, você tem um pai, você tem uma herança. Pode não ser terrena, mas é espiritual. E eu quero dizer algo para você. O teu pai, aleluia, vai mandar entregar nas tuas mãos. O teu pai vai colocar, aleluia, diante de ti, aleluia, até o que, aleluia, tu não tem no teu nome, tu vai ter. Ei, tem gente que tá aqui que não tem nada no nome dela, nada, aleluia, mas o Senhor diz: eu sou dono. Aleluia,
aleluia, das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos. Eu sou o dono da terra. Eu sou Deus que dou. Eu sou Deus que tiro. Eu sou Deus que coloco. Aleluia. E eu sou o Senhor que faço acontecer. E eu quero que você registre aqui hoje esta palavra dentro do seu coração. Você não tem nada no teu nome, mas você vai ter. Você não tem nada no seu nome, mas você vai ter. Eu vejo um registro da parte de Deus. E sendo colocado no teu nome. Você não tem nada, mas Deus manda dizer que vai ter. E eu quero que você se lembre deste dia de hoje, que eu estou falando aqui para quem não tem nada. Quando você receber, aleluia, da parte de Deus, você vai se lembrar deste dia, a qual o Senhor marcou para entregar na tua mão. Para entregar a ti, porque o Senhor diz, eu sou dono. E eu sou aquele que coloco, aleluia, com registro, para mostrar que eu sou Deus, que deixo assinado. E vai ficar assinado, vai ficar registrado. E o Senhor manda dizer, vai ser no teu nome. Tu crê que vai ser no teu nome? Não vai ser no nome de terceiro, não. Não vai ser no nome de segundo, não. Vai ser no nome dela, diz o Senhor. Aleluia, ou seja, no teu nome. Agora deixa eu dizer o que Deus vai mudar por causa de você. Porque por causa delas, Deus mudou. Aleluia. Lei. Por causa de você, Deus muda decreto, Deus faz a lei te favorecer. Números 27, versículo 8. Aí o Senhor falando com Moisés e diz assim, diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. O Senhor é Pai. O Senhor é justo. O Senhor só não deu a elas, como também mudou. E mandou Moisés dizer, diga ao povo de Israel. Porque o que o Senhor faz, Ele não esconde que fez. Mas Ele tem prazer em dizer que fez. Amém. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha herdará a propriedade dele. E se não tiver filha, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se, aleluia, ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser doada aos irmãos de seu pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, a lei sendo mudada para favorecer as filhas, aleluia, aleluia, diz Zelofeade, porque o Senhor altera. O Senhor altera. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu sou o Deus de alteração. O que eu falo e o que eu faço, ninguém pode alterar, mas o que o homem faz e o que o homem fala, eu posso alterar.
Eu posso alterar as decisões do homem. Eu posso mudar as decisões humanas. Eu, o Senhor, posso mudar pensamentos e corações. Eu, o Senhor, posso trabalhar. Aleluia, aonde você não está vendo, aleluia, eu, o Senhor, posso ir aonde você não pode, eu, o Senhor, posso fazer, e aquilo que você não pode, e o Senhor manda dizer para você, vou alterar. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, vou mudar. Para que você não perda. Para que você não perda. Aleluia, neste processo. Assim te diz o Senhor. Aleluia, você não vai perder. Neste processo, você não vai perder, mas eu, o Senhor, aleluia, vou alterar. Eu vejo como se fosse, aleluia, sabe, um texto escrito em um papel, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquele papel é pegado e feito alguns ajustes e alterações, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo isso. Eu vejo ajuste e eu vejo alterações da parte do Senhor. Porque o Senhor diz para você, aleluia, eu sou especialista em ajustar e eu sou especialista em alterar. Louvado seja o nome do Senhor. É como se um texto ele já tivesse todo pronto. Aí quando você pega o texto ali, aleluia, para corrigir ele, que você quer fazer algumas alterações nele, você não consegue fazer? Assim é o Senhor. Ainda que esteja tudo planejado, ainda que esteja tudo escrito, ainda que esteja tudo, aleluia, encaixado, o Senhor é especialista. Em fazer alterações. E é isso que o Senhor me mostra. É isso que o Senhor me mostra. Alterações. E o Senhor diz assim, eu vou alterar. Sabe para quê, minha filha, que eu vou alterar? Eu vou alterar para que ela saiba. Aleluia. Que mesmo que o homem faça do jeito dele, e planeje, aleluia, da forma dele. Eu sou o Senhor que tenho a última palavra. Eu sou o Senhor que determina o que de fato vai acontecer. E eu vou confundir. Quem diz, aleluia, que não tinha como mais ser alterado. Porque disseram que não tinha mais como ser alterado. E disseram assim, não podemos mais fazer nada. O homem pode até dito, não podemos fazer nada. Mas o Senhor manda dizer, eu posso fazer. E o Senhor diz, eu resolvi fazer. E o Senhor diz, eu resolvi fazer e já comecei. E já comecei. Aleluia. Então não se preocupe. Porque o Senhor, Ele faz alteração. Aonde aleluia, o homem queria bater o martelo. Aonde o homem queria ditar o ponto final. Aonde o homem queria dizer, aqui é desse jeito, é dessa forma. E o Senhor está dizendo, não. Eu é quem vou reivindicar. E canderra sobre calama.
Vou reivindicar e vou fazer umas alterações. Vou aleluia. E vou fazer alterações. Porque eu quero alterar. Reivindicar e fazer alterações. Porque eu, Senhor, é quem dou a última palavra dentro dessa situação. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque quando Deus quer fazer, não tem quem peça. E nós temos que entender que Deus é Deus. Deus é Deus. Então não limite. Porque Ele é Deus que muda. Ele é Deus que faz. Glória a Deus. Deus não é homem para prometer e depois mudar de ideia. Tira isso da tua cabeça. De achar que o Senhor prometeu e que Ele vai mudar de ideia. O Senhor, quando Ele fala, está falado. O destino é o mesmo. Rotas são alteradas. Mas a promessa continua a mesma. Eu vou dizer algo aqui para você entender. Porque tem pessoas que não entenderam. Rotas, percursos, pode ser alterado. E se for preciso o Senhor alterar 3, 4, 5, 10 vezes, Ele vai alterar. Mas destino não. O povo, quando sai do Egito, de Israel, tinha caminhos que levavam até Canaã. Tinha o dos filisteus e tinha o do mar. O povo estava indo pelo o dos filisteus, mas o Senhor alterou o percurso. Mas o destino era o quê? Canaã. Você está entendendo? É isso que eu quero. Aleluia. Que você entenda. O Senhor altera rotas. O Senhor nos redireciona, porque Ele sabe como fazer. Nós não estamos vendo, mas Ele vê. E toda vida que o Senhor, Ele altera a rota, que Ele diz, vai por aqui. Aí de repente o Senhor diz assim, não vai mais aqui não. Agora passa para cá. É porque tem algo que você ia ser prejudicado. Tem algo, aleluia, que você ia perecer. E o Senhor está dizendo, eu estou fazendo isso. Embora você não esteja entendendo, porque às vezes a gente não entende. Tem coisa que o Senhor faz e que a gente não entende. A gente entende depois, não é assim? Tem muita coisa na minha vida que o Senhor diz, faça assim. Eu digo, agora é que eu não entendi, foi nada. Aí o Senhor diz, faça. Quando é lá na frente, o Senhor diz assim, sabe por que eu mandei você fazer isso ali? Para isso aqui. Eu digo, agora eu entendi. Porque nem tudo Deus revela na hora. Tem coisas que o Senhor espera o momento certo para revelar. Aleluia. E eu quero lhe dizer uma coisa. Se for preciso o Senhor alterar rotas, Ele vai alterar. E não se preocupe, porque Ele não leva você em rota erradas. O Senhor leva por caminhos, aleluia, certos. E quando Ele nos tira, Ele não quer que nós volte. Porque o que acontece quando o povo de Israel é tirado? Só para você entender o que Deus está falando. Eu estou dando só exemplos. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor não queria mais que eles voltassem para lá. O Senhor pensou, se eles tiverem que lutar, eles vão voltar. Então eu vou levar ele por outro caminho. Aleluia. Não lute para permanecer num lugar de onde Deus está te tirando. Porque muitas das vezes Deus está nos expulsando. E nós estamos lutando para permanecer de onde Deus está nos expulsando. Nós estamos lutando contra a vontade de Deus. Pessoas vão sair para você entrar. Quem tiver no meio para impedir de algumas formas, porque o cão usa, quem dá legalidade a ele, usa mesmo. Usa. E tem gente que usa o cão. Não é nem o cão que usa ele, porque o cão diz, não tem nada a ver com isso. É ele próprio que usa o inimigo. E tem gente que deixa ser usado e quer ficar na frente para tentar deter,
para tentar parar, para tentar prejudicar. E o Senhor está dizendo, não adianta. Eu vou tirar, mas você entra. Eu vou tirar, mas você passa. Eu vou tirar, mas este lugar que eu determinei para você é seu. E eu quero dizer para você, tem uma honra de Deus para a tua vida. Tem uma honra de Deus para a tua vida e não é pouca. É muita honra e é grande. É grande a honra de Deus. Sabe por quê? Porque não tem aquelas portas de madeira bem grande que parece porta de igrejas, aquelas bem grandes de madeira que abrem de dois lados. Só que eu não vi uma porta comum, de um tamanho comum, porque uma porta de igreja, aquelas que abrem as duas bandas já é grande. Eu vi uma porta maior do que essa. Aleluia. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim, aleluia, Canaã para o povo de Israel era o quê? Era uma terra que manava leite e mel, terra boa. Aleluia. Canaã era o quê? A promessa de Deus. E o Senhor está dizendo, ela vai passar por esta porta, porque vai se cumprir na vida dela as promessas que eu tenho para ela. As promessas que eu tenho para ela. E grande, portas de honra. Porque, aleluia, quem achou que ia fazer barreira humana, tentando te impedir, tentando fazer coisinha aqui, coisinha acolá. O Senhor manda dizer para você, não há impedimento, eu arranco, eu tiro. Porque eu sou Deus que revela. E o que eu vou falar aqui, que Deus está me revelando, que eu vou revelar aqui, porque Deus está me mostrando, não se impressione, mas quiseram até a tua morte. Eu via um buraco sendo cavado, com uma pá, agora, aqui mesmo. E o Senhor dizia assim, até planejar a morte dela. Até quiseram. Mas eu sou Deus que dou livramento. Que dou livramento. E digo para aqueles que armaram contra a vida dela, pode fechar. Porque o que fazem, o que trama não prospera, mas eu, o Senhor, decreto falência sobre os planos do adversário contra você. Para você ver, minha filha, aonde vai a minha fidelidade? Aonde vai a minha fidelidade? Eu, o Senhor, dou ordem aos meus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Em quê? Em todos os teus caminhos. Em todos, não é só em um, não é só em
em todos. E ainda que trame contra ti, e ainda que peleje contra ti, sem tu saber, nas ocultas, nas caladas, rai que masto berriante calabaias. Eu sou Deus que vejo, eu sou Deus que contemplo, e eu sou Deus que desfaço. Rabash, ei, barabash, aracalabarabá. Eu sou Deus que desfaço e digo para ti, Anderemiaso, que está sendo desfeito, que está sendo desfeito. Amei, caçobradarabas, porque eu, o Senhor, aleluia, foi quem deu livramento. Foi eu, o Senhor, que desfez. E a série quer me vou entregar. Eu vi uma corda enrolando. Quer me der sobre calabarras. Sabe o que é você vê uma corda enrolando? Aleluia. Na corda, ai, quer me der que a sobre cai. Que estavam querendo te enrolar. Os próprios se enrolarão. Dérica, derra sobre arabás. E camanádia série arabás. Rabachei, ribra, sobre calabarabarabás. Porque o Senhor diz para ti, aleluia, que a arma forjada contra ti não prospera. Amém? Glória a Deus. Até aqui. O Senhor me passou. Que Deus abençoe tua noite, tua casa, tua família, os teus. E que o Espírito Santo de Deus te renove. Que o Espírito Santo de Deus te abrace e te sustente.